parte de Deus isso aqui, que eu ministro, né? Essa prosperidade, essa bênção. Prosperidade não é estar com o bolso cheio de dinheiro. Prosperidade não é estar com a conta cheia. A gente que empreende, a gente vive desafios. Talvez a pessoa fale assim, pastor, mas eu não sou... a pessoa confunde empreender com ser empresário. Tem muito empresário que não empreende. Tá? E é possível você ser um empreendedor da sua vida particular, profissional, vida particular, como também profissional. Então, quando a gente fala sobre contexto de liderança, é necessário a gente entender que o líder não é só aquele que está na frente de alguém. O líder também é aquele que se comporta de forma que ele lidere a si mesmo. Até mesmo porque essa é a maior liderança. Pô. Se tu não se liderar, tu não pode liderar nada. Entendeu? Se tu não tiver domínio, liderança sobre você, todas as partículas do que tu põe a mão vai dando errado. Porque alguma coisa em você tem que ser acertado, tratado. E não adianta a gente espiritualizar isso. Não adianta a gente achar que isso aí é um problema de Deus. Quando a gente fala sobre o se quiser e ouvir, tudo começa pelo ouvir. Tudo começa. As coisas boas, crescimento, sucesso, prosperidade, como também as desavenças, as ruínas, as tragédias e as maldições da vida começam no ouvir. E quando a gente olha esse salmo promissor, esse salmo de prosperidade que é ele está deixando bem claro algo muito interessante aqui, que bem-aventurado, mais que feliz é a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Aqueles que têm o tempo todo práticas ímpias, né? Mas que têm o seu prazer na lei do Senhor. E quando a gente olha para a Bíblia, ela é o manual, ela é o quê? É o manual do fabricante. Quem é o fabricante? Quem é o fabricante? Deus, né? E a Bíblia é o manual do fabricante. Você sabe que para a gente ter garantia, para a gente receber uma garantia de determinados produtos que a gente compra, é necessário a gente respeitar a regra. E a regra é o quê, gente? A regra é o manual. Não é diferente com Deus. Você compra um carro, você compra um computador, você compra uma TV, você compra uma geladeira, você traz o manual do fabricante. Você tem que respeitar aquilo ali, é a regra, né, de utilização daquele bem. Se você sai fora do manual e faz do teu jeito, se houver um problema naquele equipamento que tu comprou, aí o fabricante, o responsável não pode te dar garantia, não garante. Por quê? Você aboliu, você quebrou aquela regra. Quando a gente traz para nós, eu vejo um Deus poderoso, eu vejo um Deus promissor, eu vejo um Deus de todos, o Senhor, o único Deus, o único, o Criador, que nos criou. E Deus nos criou para quê, gente? Deus nos criou para dar certo. Deus nos criou para evoluir. É uma covardia quando você deixa-se encher com algumas crenças que te bloqueia ao ponto de tu acreditar que do jeito que está bom. Toda vez que tu fala que do jeito que está bom, você não tem perspectiva de sonho, de crescimento, em nada, você se torna uma pessoa inerte. Você se torna uma célula kamikaze. Você está se destruindo. Porque Deus concedeu a gente duas coisas importantíssimas para crescermos. Primeiro, a vida, que é um dom de Deus. Segundo, o tempo. Então, Deus quer que a gente cresça. E por que Ele quer que a gente cresça? Porque crescendo, a gente se torna bênção para as outras pessoas. A gente se torna bênção na terra. Se você não sabe, Deus te mandou para cá. Quantos aqui acreditam que veio de Deus? Você veio de Deus? Nós viemos de Deus. Deus te trouxe para cá para você cumprir uma missão. Eu tenho uma missão. E essa missão envolve uma visão, envolve fé, envolve o empreender, envolve você saber fazer uso do tempo. E quando a gente sabe fazer uso do tempo, a gente não perde a vida. Porque tem muita gente perdendo a vida pela bagunça que faz com o tempo. E a vida está passando e o tempo todo não tem um aproveitamento do tempo. Aí vai chegar lá no final da vida, nos 60, 70, 80 anos, vai ficar com aquela consciência o tempo todo batendo por não ter tido um aproveitamento da vida, né? Porque o tempo todo se perdendo nesse fator primordial que é o tempo. Quando a gente olha para a Bíblia, gente, ela é um livro que a gente tem que entender que a Bíblia não é um livro religioso. Não é um livro religioso. A Bíblia é o que saiu da boca de Deus. Na verdade, as religiões, elas fazem uso da Bíblia para criar os seus tabus. As religiões. Depois que eu quebrei particularmente da minha vida a religiosidade, isso é uma coisa que eu tenho pavor à religiosidade.
Eu não prego placa da minha igreja, eu não prego minha denominação, eu não prego a Assembleia de Deus, eu passo o que a Bíblia diz. Então, na verdade, a Bíblia, ela não é religiosa, por mais que religião significa religar, e a religião faz uso da Bíblia dentro das suas teses de religiosidade, a Bíblia é o que saiu puramente da boca de Deus. Agora, cada um de nós recebemos uma partícula, um pedacinho da religiosidade, e a gente começa a ver a Bíblia dentro daquilo que um religioso nos ensinou, que às vezes não tem nada a ver com a visão de Deus. E a gente quebra isso quando a gente vai para os originais da Bíblia. Agora, é muito importante a gente entender que essa Bíblia que saiu da boca de Deus, a palavra, ela tem mais de 8.800 promessas de Deus para você se dar bem. E vou te dizer mais algo aqui que você precisa entender. Essas 8.800 promessas que Deus deixou aqui para você se dar bem, não é para se dar bem no céu não, gente. Isso aqui é o manual do fabricante para dar certo aqui na terra. Tem mais de 8.800 regras, promessas, para a gente dar certo aqui. Mas só que o que a gente faz? A gente pega a nossa teimosia, nosso orgulho, nosso achismo, põe na frente disso aqui, e depois a gente arca com a consequência ou com prejuízo. Porque lembra que eu falei? O fabricante só pode dar garantia quando a gente segue o quê? O manual. Aqui está o manual do sucesso, o manual de crescimento. Você vai ver muita gente, eu posso falar algo aqui? Você vai ver muita gente que não frequenta, não está dentro da igreja, que está aí fora prosperando mais do que muita gente está dentro da igreja. Eu conheço muita gente que é muito mais cuidadoso que crente, é muito mais diligente que crente, é muito mais disciplinado que crente, entendeu? Trabalha muito mais que crente, e o crente está só na oração. E a oração do crente é essa: faço por mim, faço por mim, faço por mim. E toda vez que você aborda um crente, dizendo para ele que não é fácil, que existem complicações, que ele tem que ter uma disciplina, que a soberania divina não anula a responsabilidade humana. Só que o que a gente faz? Nas nossas orações, a gente joga as nossas responsabilidades para Deus, achando que Ele tem que se virar. Tem muita gente dentro da igreja achando que a soberania de Deus anula a responsabilidade humana. Aí, quando a gente fala disso, a gente tem que entender o quê? Primeiro, a identidade, o que somos. Depois do que somos, entender para que viemos, a nossa missão, né? E 3, entender quanto tempo a gente tem. Quanto tempo a gente tem, porque a gente não tem toda a vida. A gente não tem todo o tempo. Então, é necessário entendermos que a soberania divina, ela nunca vai anular a responsabilidade humana. Você está aí ou já foi? O seu negócio, a sua família, a sua casa, a igreja, Deus entregou a responsabilidade para quem? Para você. Né? Cadê os homens que estão aqui? Tem uma família. Deus te deu uma família para você ser responsável. Né? O que Deus tem a ver com isso? Deus te deu uma empresa para você cuidar. O que Deus tem a ver com isso? Deus te deu um negócio para você cuidar. O que Deus tem a ver com isso? Ele entregou na tua mão, te deu inteligência, e através dessa inteligência, você vai manter a bênção. Ou então não vai manter a bênção. Entendeu? Pode dar certo como pode dar errado. A culpa é de quem? Pode dar certo como pode dar errado. A culpa é de quem? Se você cresce, se você tem sucesso, se você é derrotado, a culpa é de quem? Quem atrapalha quem, gente? Quem atrapalha quem? Só você pode se atrapalhar. Com a sua visão, com o seu achismo, com a sua falta de pertencimento, né? E a sua falta de reconhecimento quanto às áreas da sua vida. Aí eu sempre digo, preste muita atenção, gente. Quem aqui tem sua vida no papel? Quem aqui tem parte da sua vida no papel como cronograma? Seja diário, seja semanal, quinzenal, mensal, trimestral, semestral e anual. Quem tem sua vida no papel? Um tem a vida no papel. Legal. Mas quem tem a vida no papel? Quem consegue fazer um cronograma da sua semana? Quem consegue fazer um cronograma da sua quinzena? Ninguém tem a vida no papel? Pois é. Como é que a gente fica? Só entrega para a mente, seja o que Deus quiser, é a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Não existe isso, gente. Quantos têm a sua vida financeira no papel? Finança. Ou no celular, finanças. Pois é, entendeu? É necessário a gente fazer um cronograma de metas financeiro. É muito importante isso. Como que você não tem noção? Você tem noção de quanto você ganha? Tem. Você tem noção de quanto entra na tua empresa? Tem.
Aí você não tem noção do que sai, do que é despesa, do que é da correria, do que é matéria-prima, do que é equipamento, do que é produto, do que é linha, do que é uma coisa e outra. Você tem que ter noção. Porque senão você não tem um direcionamento, nem para ser fiel a Deus com os dízimos, nem para ser honesto com a sua família, nem honesto consigo mesmo. Você não tem noção de nada. Aí tem gente que vive num negócio, aquele entra e sai, pega aqui e pensa que é dele. Não é seu. Entendeu? Não é seu. Você tem que entender, até o seu salário, para quem está aqui empreendendo só na vida, e não tem projeto nenhum financeiro, só a vida, você tem que entender o seu salário, até o seu salário, o que é teu e o que é dos seus compromissos. Porque se você não tiver essa noção aí, você vai continuar fazendo campanha. Senhor, abre a porta para mim, me dá um milagre. Senhor, olha a minha vida financeira. Jeová está falando, eu estou vendo o quanto você é indisciplinado. Hoje eu ainda estava conversando com o irmão aqui da igreja, nem está aqui, deve chegar daqui a pouco. Ainda falei para ele, rapaz, eu dou aula, mentoria e dou direcionamento, porque dentro do que eu vivo. Eu, graças a Deus, a minha vida não é uma bola de neve, um rolo. E quando alguma coisa dá errada para mim, dificilmente eu já não tenho um plano B, um plano C, um plano D, porque eu trabalho de forma antecipada, eu trabalho de forma preventiva, e depois disso eu ainda trabalho com outro tipo de plano. Vocês veem, por exemplo, quantos voos eu estou pegando para o Rio de Janeiro nesses 70 e poucos dias? Foram mais de 30 voos. Eu me atrasei em um e não perdi um voo. Que hora que o senhor chega no aeroporto? Meu voo é 10, eu chego 4 horas da manhã. E a maior parte do que eu chego no aeroporto, ainda antecipo meu voo para chegar mais cedo. Esse dia eu ia chegar aqui 5h20, atrasado para o culto, saí da cidade 2h30 da madrugada, cheguei 4 horas no aeroporto, pedi para antecipar meu voo, uma moça falou que não dava, porque cancelou o voo de 7h10, pedi para antecipar, ela falou que não dá para antecipar, cancelou, bati na outra, bati num rapaz, o rapaz falou, vai para aquela lá. Cheguei naquela lá, porta fechada para mim. Olhei e falei, aquela lá vai resolver meu problema. Persistência, dedicação, antecipada. Porque, gente, preste muita atenção. Se der errado, escuta o que eu estou te falando, a culpa não foi do voo, a culpa não foi do acidente, foi nossa. A gente tem que aprender a trabalhar de forma antecipada, preventiva, e trabalhar com plano A, plano B, plano C, porque aquele negócio está na cabeça. Se der errado, eu faço aqui. Se der errado, eu posso fazer isso aqui. Se der errado, eu vou entrar nessa porta aqui. Se der errado, eu vou contactar fulano aqui. Tem que dar certo. Então, muito importante a gente saber que, dentro dessa situação de empreendedorismo, negócio, crescimento, existe um só tipo de fé com muitas ramificações. Preste muita atenção. A fé é uma só. Fé é fé. Mas existem vários tipos de braço. A fé é como um leque. Como um leque. E existe a fé salvífica, existe a fé no poder de Deus, existe a fé na libertação do drogado. Tem mãe que ora para o filho que está drogado, e através da fé dela, Deus faz uma obra. Tem esposa que ora pelo marido que está perdido, e através da fé dela, Deus faz uma obra. Tem gente que aqui na igreja ora por busca de poder de Deus, e através dessa fé, Deus dá poder. Tem gente que lê a Bíblia para ter muito conhecimento, inteligência e ampliar o cérebro. Através dessa fé, crença que a leitura vai proporcionar isso, é o que acontece. E existe a fé também nos negócios, existe a fé no empreendimento, existe a fé no sucesso. E essa fé é bíblica? É uma fé bíblica. Eu disse que tudo começa pelo ouvir. Então, o que é a fé então, pastor? A fé é o start ativador da bênção em áreas específicas. Vou dizer, o que é a fé? Você sabe o que é o botãozinho de start? Sabe não, gente? O que significa start? Ligar, partida, né? Então, o que é a fé? Primeiro vem a fé. Você ouve, gera fé, e depois você usa a fé. O que você está fazendo? A fé é o botãozinho de start, ativador da bênção naquela área específica. Correto? Então, peraí. A fé é o botãozinho ativador de start da bênção naquela área específica. Aí vamos lá. Você escuta sobre o quê? Escuta sobre crescer, sobre sucesso, sobre evolução. Nós fomos criados debaixo de um processo evolutivo, né? Então eu estou aguçando o que aqui hoje? O que eu estou aguçando? A fé. Em que área? Financeira, empreendedorismo, crescimento, sucesso. Não é isso, gente? Essa é a fé.
Porque às vezes você vem para a igreja e você escuta uma pregação sobre salvação, sobre cura, você escuta uma pregação sobre libertação, aí você sai daqui crendo, né? Meu filho vai ser liberto, o marido vai ser liberto, a esposa, a fé de restituição, meu casamento vai ser restaurado, porque tu ouviu, está entendendo ou não? Então, pouco se fala sobre a fé e a importância de coordenar esse lado, gente. Porque aqui, levanta a mão quem vive sem dinheiro. Ninguém. Né? Levanta a mão quem vive sem um contexto, um ciclo de contexto de sucesso. Ou você está ajudando alguém com o sucesso dela, ou você está tentando pelo seu sucesso. Fora disso, não existe. Então, peraí. Ou tu trabalhando com alguém que está ou então tu está tentando fazer teu lado. Então, todo mundo está debaixo dessa atmosfera, Fernando, de sucesso. Não tem essa. Ou tu faz para você, ou tu está participando de um projeto de alguém, sim ou não? Então, vamos lá. Para isso, é necessário aguçar esse entendimento, que é um entendimento importantíssimo sobre fé nessa área. Porque senão você entra no culto, sai do culto, vem na igreja, sai da igreja, e ninguém nunca te aguça biblicamente, eu estou aqui usando a Bíblia, em relação a isso. Aí tu entra acreditando naquilo que aquelas 4 pessoas religiosas que tu cerca, porque nós somos sempre um produto do meio. Nós somos um produto do... Como é que o religioso foi construído? Através de outros religiosos. Sim ou não? Como que eu quebrei a religiosidade da minha vida? Ouvindo Mike Murdock, Moisés Cerulo, né? Flávio Augusto, Tiago Brunet, e tantos outros livros que a gente vai lendo, vai quebrando a religiosidade, e você começa a viver o puro de Deus, o puro de Deus. Aí vocês veem, o pastor é cheio de poder, cheio de unção, mas minha cabeça está aberta para o crescimento. E não tem como a gente, por exemplo, como pai espiritual, estar aqui pensando em crescer e ver os filhos na derrota. Nunca que eu quero isso. Eu quero muito que vocês cresçam. Eu quero muito que vocês evoluam. Eu quero muito ouvir testemunho. Quem tinha um carro baixo tem um carro melhor. Quem tinha uma casa pequena tem uma casa grande. Quem montou um negócio está prosperando. E onde está botando a mão e tem coisa para contar. E Deus na frente e você metendo a muamba e as coisas estão acontecendo. Você crê nisso ou não? Então é interessante a gente saber que a fé é o start ativador da bênção em áreas específicas. Qual é a área que você quer prosperar? Qual é a área que você quer evoluir? Você nunca vai viver isso se primeiro você não tiver a fé nisso. Só que essa fé que te eleva, ela traz informações contundentes. É por isso que eu estou reunindo vocês aqui. É por isso que eu estou reunindo vocês aqui, porque eu acredito que vocês podem se tornar um povo forte. E tudo já começa através do que vocês estão escutando. É claro que muitas coisas que vocês vão ouvir de mim aqui hoje vai ter uma guerrinha aí dentro. Por quê? Vocês foram programados, muitos de nós somos programados, mas a derrota, ao se Deus quiser, ao colocar o chapéu onde a gente alcança, a nunca colocar os carros na frente dos bois, nós somos sempre programados a ideia do vovô. Só que hoje nós estamos vivendo em outro mundo, em outra época, e empreender é isso, é tentar sorte. Empreender é colocar o pé nas águas, ou abre ou tu anda por cima. Empreender uma corda bamba. E outra coisa que eu vou dizer, posso dizer? Não existe instabilidade. Tu olha para o rico e pensa que ele está bem, ele tem uns compromissos no nível dele, sim ou não? Tu olha aquela pessoa de classe média e fala, isso está bem para caramba, ele tem um compromisso no nível dele. Você olha para o seu patrão e fala, eu queria ter aquela vida. Às vezes você não tem 10% de capacidade emocional, psíquica, física, e nem espiritual para aguentar os barros que ele aguenta. Mas por isso nós estamos aqui para quê? Para aguçar uma crescente. Não existe elevador para o sucesso. Existe o quê? Uma escada, onde de degrau em degrau, cada degrau um esforço, cada esforço é uma conquista, e cada conquista é uma pressão. Olhe para quem está ao seu lado e diga, a pressão é proporcional, né, à proposta de crescimento. Então não tem como viver o melhor sem você topar a pressão para chegar até esse melhor. Dois, presta atenção. Existe também a pressão do topo. Existe a pressão para chegar e existe a pressão do topo. É difícil chegar no topo? Difícil o quê, rapaz? Muita gente chega. Difícil é o quê? É manter. Difícil é ficar lá.
Não é difícil traçar uma meta aí agora, não é difícil você ter um cronograma de metas, não é difícil você ter um plano, um sonho, um projeto, não é difícil. Principalmente hoje com as ferramentas que a gente recebe, não é difícil chegar, não é difícil ter um CNPJ, não é difícil montar um negócio, não é difícil ser patrão. Não, irmão, eu vejo muita gente querendo ser patrão hoje. Todo mundo está querendo se mandar, todo mundo sabe tudo. Mas não aguenta 6 meses no topo, não aguenta, não aguenta. E a gente vai detectando isso, eu volto a dizer, o nosso ciclo de relacionamento, seja religioso, seja gente liberal, seja gente de cabeça aberta, é o que vai cooperar com o nosso crescimento. É o que vai cooperar com o nosso crescimento. Então, estou falando que a Bíblia é o manual para o ser humano. Aqui tem o manual do fabricante, tem Deus que é o fabricante, e Deus só pode te dar garantia disso aqui se você seguir as regras. Até para o sucesso, tem as regras. Agora, preste muita atenção. Nós fomos criados para quê? Nós fomos criados para crescer, nós fomos criados para evoluir, nós fomos criados para prosperar. Você consegue dizer isso aí para alguém que está do seu lado? Porque existe poder na palavra, e a palavra, ela rege a nossa atmosfera, o nosso ambiente. Diga para essa pessoa que está do seu lado, você nasceu para crescer muito, vai prosperar muito. Tu vai ser patrão de gente, e tu não vai conseguir contar o número de seus funcionários. Você está entendendo que tem gente que não consegue dizer? Não, irmão, estou falando que tem gente que não consegue repetir. Aí vem fazer o que aqui num encontro de empreendedor? Entendeu? Diga para essa pessoa, é possível você ter tanto funcionário um dia que você não vai saber nem quem são. Ah, mas eu, pastor, será? Pois é, você não tem fé nisso. E nada pode acontecer sem a fé. Entendeu? As pessoas ao seu lado, gente, a gente tem que entender algo interessante para caramba aqui. Ó. Preste muita atenção. Você vai para a China, a cabeça do povo é uma, você vai para a América, a cabeça do povo é outra, você vem para o Brasil, a cabeça do povo é outra. Brasil, quanto mais desce, mais mente aberta e rica são, quanto mais sobe, mais pobre fica. Então, vou repetir. Brasil, quanto mais desce, mais próspero, mais mente aberta são, e Brasil, quanto mais sobe, mais mente lacrada é. É cultura. E tudo depende da cultura que a gente está inserido. O que é cultura? Cultura, como que se constrói uma cultura? Aglomerado de informações que se torna uma filosofia, a filosofia constrói a cultura. Então, primeiro recebe informação. O aglomerado de informações cria uma filosofia. Todo mundo vive naquela filosofia de vida. É vida Maria, sempre Maria. Vocês lembram um curso que a gente deu aqui? Maria, sempre Maria. E através dessa filosofia é que se implanta uma cultura. Qual é a cultura nossa? A nossa cultura é essa que vos direi. Preste muita atenção. Primeiro, não é só ter uma resistência contra a palavra prosperidade, porque dentro da igreja, então, é terrível isso. Se você falar de riqueza dentro da igreja, falar de dinheiro, falar de prosperidade, é uma resistência terrível, porque aplicaram isso. Aplicaram isso. Tirando desse contexto eclesiástico, não estou espiritualizando, aí fora, a nossa cultura é essa. Dificuldade com tudo aquilo que é grande. Primeiro, as pessoas querem, mas não querem pagar preço nenhum. Existe uma malandragem, sorte. É por isso que muita gente está enfurnada nesse joguinho aí, ó. Está se arrebentando. Eu atendi uma pessoa esses dias que gastou 60 mil reais num joguinho, no Tigrinho. 60 e poucos mil reais. O outro devendo, pegou cartão do pai, pegou cartão da tia, pegou empréstimo no banco, gastou o dinheiro e agora está sem nada. Quebrou o pai, quebrou o tio, e jogando na sorte, porque a gente brasileiro, a gente tem essa cultura de querer tudo mole, tudo muito fácil. Por exemplo, a gente é contratado para prestar um serviço, seja como carteira assinada, ou seja como um MEI, ou seja como prestador de serviço. A gente quer ganhar aquele dinheiro de quem nos contratou do jeito mais fácil possível. Menos, Senhor. Por quê? Se ralar, como é que eu estou sofrendo para ele? Mas foi acordado no início que você foi contratado para aquilo. Não, estou batendo meta, é sua obrigação. Eu não falto um dia, sua obrigação, você não está fazendo nada além. E a Bíblia diz, Jesus ensinando, que aquele que faz tudo aquilo que foi mandado a fazer, deve sentir como inútil. O melhorzinho, segundo Jesus, é aquele que, quando alguém te chama para andar uma milha, você faz o quê? Vai 2. Carregar uma bolsa? 2. O melhorzinho que Jesus vê é aquele que faz além. Agora, se tu é funcionário, está aqui, ou se tu foi contratado, ou se você é um colaborador, porque hoje não pode falar mais empregado, que as pessoas ficam ofendidas.
Mudou o argumento, é colaborador. Não sou empregado de ninguém, não. Está trabalhando de empregado, não é empregado. Mas tá bom, você é um colaborador. Aí a pessoa acha que eu cumpri meu papel e você não fez nada além do que você foi contratado a fazer. Só que a nossa cultura é o quê? Tudo mole, tudo fácil. Quando a gente sente que está apertando um pouquinho, complica. A gente já quer sair dali, dar um pulo. A nossa cultura é essa. A segunda ideia de cultura que a gente tem é que toda pessoa que prospera ou cresce, ela está fazendo coisa errada. A gente nunca aceita o crescimento da pessoa. A gente não aceita o crescimento do chefe, do patrão, do pastor, do líder, do parente, do primo. Quem aqui não tem um primo bem de vida? Sei lá, não sei com que ele está mexendo, não. Você conhece que o cara acorda mais cedo que você, dorme mais tarde, trabalha pra caramba. Você conhece que tem alguém dando pancada. Você tem que entender que o dia que tu acorda às 7 horas da manhã, tu tem que entender que tem alguém que acordou 5. O dia que você acordar às 5, tem alguém que acordou 3. O dia que tu acordar 3 para trabalhar, pode acreditar que tem alguém na frente que virou a noite. Vai ter sempre alguém na nossa frente. Só que a gente tem que desmistificar e quebrar essa crença, essa cultura, que é uma coisa também maligna. A gente não pode ver ninguém bem. Vocês sabem como que eu apanho no Instagram? Simplesmente porque eu paro com o meu carro na porta da igreja, chamo um povo para o culto. Um pastor não pode fazer isso. Por que eu não posso fazer? Tem um consórcio ali que eu pago todo mês. Atrasa uma, paga a outra. Quando vai duas, tá pancada para cima e a gente está fazendo. Só que não pode fazer. E tem alguns crentes que ainda vai lá, me bate que não pode fazer. E concorda com quem vai me arrebentar. Eu não vou muito longe, eu paro na minha caminhonete aqui num posto que eu sempre abasteço. Quando eu paro ali, tem alguém que para de carro que me conhece, baixa o vidro e fica me olhando. É uma cultura, ninguém quer ver ninguém bem. Se você falar, tem um carnê aqui, eu estou pagando, a pessoa não acredita, não quer ver você bem. É a cultura do Brasil, é a cultura do nosso país. 90% é assim. E a gente cresce e a gente vai nesse ciclo de que é normal não ter nada. E alguém diz, não tenho nada, mas sou honesto. Quem já ouviu isso aqui, gente? Vamos, levanta a mãozinha, cadê tua mão, cachorro meu? Não tenho nada, mas sou honesto. Sou honesto. Não adianta ter tanta coisa e viver com tanta coisa para pagar. Aí você não tem nada. E tem gente que vai chegar no final da vida e não vai ter uma história verdadeira para contar para os netos. Vai ter que inventar mentira. Ele nunca tentou nada. Nunca se lascou, nunca se arrebentou. Para dar certo tem que apertar, tem que se lascar, tem que pular no fogo. Só dá certo assim. Aí depois você vê o camarada que empreende, que tira aqui, põe ali, tá, destampa aqui, põe lá. É uma guerra. Aí você fala, ele está crescendo, ele está evoluindo, e você está aí, eu pelo menos consigo dormir. Dorme muito, numa cama ruim, num colchão ruim, num lençol que não troca, um travesseiro babado. Não consegue dormir. E às vezes tem um lá que não consegue dormir, que está sendo um promotor de prosperidade. Está fazendo outras pessoas crescerem. Não é brincadeira, tem vezes que eu me sinto assim também. E não tem nada pior do que a gente está querendo aguçar na cabeça das pessoas, biblicamente, a oportunidade de crescimento, e as pessoas estão dizendo assim, o pastor agora está dizendo que nós tudo tem que ficar rico. Eu fui ensinar algumas coisas aqui, a pessoa entendeu totalmente o inverso. Eu não sei para onde foi, mas a gente continua assim. Então tudo começa com a fé. E as pessoas vão te julgar no olhar. Se prepare, olhe para quem está ao seu lado, só para dar uma animada aí, diga, se prepare. Você vai crescer? Não, pergunte para ela, você vai crescer? Você quer crescer? Quer mesmo? O que respondeu? Respondeu o quê? Quer? Olha para ela e diga, prepare-se, fofoca, pressão, gente te deixando, calúnia, vão dizer que tu rouba, vão dizer que tu está mexendo com coisa errada. Esse é o preço e o peso do crescimento. E sabe onde vai começar? Sabe onde vai começar? É lá mesmo, no meio da sua família. Tem gente amarrando cara para você, fazendo biquinho para você. Agora, tu quer crescer? Quer? Se prepare primeiro aqui, emocionalmente, para aguentar a pancada. Porque tu vai ouvir tanta coisa que tu sabe que tu está suando. Só Deus sabe como você está fazendo para crescer, para manter. E ouvir muita coisa que é injusta. Agora, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Pergunte o quê? Pergunte o quê? Pergunte o quê? Não se explique. Não perca tempo em si explicar. Vai embora, irmão, vai embora.